bem por aí? Tudo ótimo. Então, aquela pergunta clássica, por que que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro? Pronto. Eu falo isso no livro também. Temos mais neurônios entre a boca e o ânus do que na nossa coluna vertebral. Então, se o intestino quiser, ele realmente manda na gente, né? Inclusive, tem dois plexos de nervos que correm pela parede do intestino, tá? Isso sem contar o nervo vago, tá, gente? Que é um par de nervo craniano que desce da cabeça e nerva todo, não só o intestino, como esôfago, a faringe, que até daqui a alguns dias eu vou fazer vários posts falando só sobre o nervo vago, para você ter uma noção do grau de coisas que a gente pode fazer relacionado a essa questão nervosa do nosso intestino. Então, o plexo de Meissner e Auerbach, é o nome dos plexos nervosos que estão ali no nosso intestino, eles que dão a micro e a macromotilidade do nosso intestino. Micromotilidade é aquela que faz a mistura do seu alimento, né? A macro é a que empurra o seu alimento. Então, tudo isso tem que estar funcionando de forma harmônica para que você consiga evacuar de forma correta e até ter uma boa digestão, né? Produzir menos gases. Então, dentro da modulação intestinal, eu estou agindo na microinervação com alguns nutracêuticos, que a gente chama, que são alimentos funcionais, que estão direcionados para as microinflamações nessas terminações nervosas, para ajudar nessa microcontração do seu intestino, para fazer ele funcionar corretamente. Inclusive, até a evacuação, o processo de evacuação, envolve vários nervos e reflexos que eu costumo falar lá no livro também, que você não precisa pensar para evacuar. Se você está pensando para evacuar, já está errado. Tá? Evacuar tem que ser um processo medular. O que é isso? Eu sentar no vaso, em 5 minutos, o esfíncter interno relaxa, o pubo retal relaxa, as fezes descem para o seu reto e você faz a prensa abdominal e essa evacuação flui naturalmente. Passou de 5 minutos, gente, já tem alguma coisa errada nesse processo todo e é bom procurar um especialista para te ajudar. Uhum. Certo. Então, a questão toda aí do intestino ser o nosso segundo cérebro são muita ligação com o cérebro mesmo, né? Os nervos que estão ali ligados com o nosso cérebro e aquela questão da produção dos neurotransmissores também, né? Tem como a gente falar um Sim, pouquinho disso? sim, tem vários neurotransmissores que a origem é ali, né? O Uhum. triptofano, dependendo do metabolismo dele ali, para a gente produzir a serotonina, é, pode se dizer que seu intestino está relacionado com o seu bem-estar, porque se você Uhum. não tá produzindo serotonina de forma correta, e dependendo das bactérias que estão ali no seu intestino, relacionadas à disbiose, esse triptofano é desviado para produzir outros metabólitos que vão prejudicar o seu fígado, aumentar a questão da esteatose hepática. Então, gente, a saúde intestinal está totalmente ligada à sua saúde cerebral na questão da modulação desses neurotransmissores, da Uhum. serotonina, sem contar os hormônios da saciedade, né, que o intestino produz, que te ajuda a ter fome mais cedo ou mais tarde. Então, gente, tudo isso é um universo que abre, é um leque muito grande, assim, que vale a pena estudar, né? Não, É vamos dizer, muito. aceitar informações prontas assim e estar sempre questionando mesmo, até para chegar no seu médico e falar, não, mas eu ouvi a respeito disso, daquilo, para você pegar a rédea do seu tratamento para você. É uma coisa que eu ouvi bastante, que eu li bastante a respeito, em relação à própria doenças assim que são consideradas doenças mentais, né, depressão, etc. Estão ligadas também com o intestino por conta dessa produção dos neurotransmissores.
E a própria Exato. microbiota está relacionada, então, por consequência, a sua alimentação também influencia nisso, né? Então, eu Com queria aprofundar um certeza. pouquinho mais nisso. Como que a microbiota influencia ali nos neurotransmissores e influencia na sua saúde mental também? Como que tem essa ligação? Como que funciona, assim, de uma forma para nós que somos leigos entendermos isso? Certo, vamos lá. Eu vou dar um exemplo muito comum, que é a disbiose, né? Só para você entender um pouquinho. Dependendo das bactérias que estão ali, elas precisam de certo alimento, tá? Então ela vai liberar certas substâncias na sua corrente sanguínea que vai fazer você ter vontades e desejos daquele tipo de alimento. Vou dar um exemplo, né? Os açúcares. Se você é uma pessoa que come muito açúcar, a compulsão do açúcar está relacionada à microbiota incorreta, porque ela vai mandar certos neurotransmissores ali, fazer com que você fabrique esses neurotransmissores para te fazer ir atrás. A bactéria ela não pode sair à caça. Quem que ela manda fazer isso? Você. Então, gente, vocês têm que pegar a rédea das suas bactérias nas mãos de vocês, para É. justamente vocês não ficar escravo das bactérias ruins, que elas vão mandar você ir no Uhum. McDonald's, vão mandar você procurar comida ruim mesmo, porque Uhum. enquanto você está comendo aquela comida ruim, tem um desequilíbrio, tá? Todo mundo, mesmo comendo comida boa, você vai ter bactéria ruim dentro do seu intestino. A diferença é que a bactéria ruim, ela vai estar em maior proporção do que as boas. Por isso que entra na modulação intestinal que eu faço a questão dos bifidogênicos, que são nutracêuticos que fazem com que eu aumente a quantidade das bactérias boas, dando comida para Uhum. elas, certo? E Uhum. fazendo com que a bactéria ruim morra, o excesso dela. Vamos falar assim, as boas estão na cadeia, enquanto as ruins estão fazendo a festa. Quando você muda os seus hábitos de vida, você faz o contrário. Você vai deixar as ruins na cadeia e colocar as boas fazendo a festa para vocês. Em resumo, é Uhum. isso, gente, tá? A questão dos É. neurotransmissores, em geral, é, até se você tem depressão, se você tem ansiedade, tudo isso reflete na sua microbiota, tudo isso é um ciclo vicioso, não virtuoso. A gente tem que inverter e fazer um ciclo virtuoso, fazer as bactérias boas produzir coisas boas, porque ela quer que o hospedeiro dela fique bem para continuar dando as comidas boas para ela, e não as ruins. É uma coisa que eu costumo relatar bastante, assim, no meu caso, foi que depois que eu comecei, que eu mudei a minha alimentação, que eu cortei o açúcar, porque eu era aquele tipo da pessoa viciada mesmo, que comia açúcar todo santo dia, doce mesmo. Açúcar a gente come por tabela também outros tipos de alimento, até os salgados, né? Mas açúcar mesmo, açúcar refinado de mesa, em bolo, doce, eu comia muito. E eu tinha, assim, irritabilidade, aquele humor, né? Depois que eu mudei a minha alimentação, é impressionante como isso também, eu tenho certeza que tem a ver com a microbiota, porque Tem os sim. neurotransmissores vêm dali. Então, mudou meu humor, eu fiquei assim, Com mudou certeza, realmente, a gente muda. suas bactérias agora estão produzindo mais serotonina que antes. Por isso que você tem Uhum. uma sensação de bem-estar maior. Plenitude, né?